Olá, signo de Capricórnio, como vocês estão? Eu espero que bem. Semana passada eu fiquei doente, não consegui gravar os vídeos dos signos de terra, portanto essa semana eu já começo com vocês. Então vamos lá, se concentra, respira fundo. Então vamos lá. Signo de Capricórnio. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, se você achar que deve, claro. E tento trazer vídeos novos toda semana. Vamos lá. Signo de Capricórnio. Entramos aqui com vidas passadas, política, consciência, preguiça e possibilidades. E no fundo, sofrimento. Vidas passadas é a carta da lua, né? 7 de ouros. Com a política, consciência, preguiça, possibilidades. Consciência é a carta do carro, né? E ela tá no centro... Opa, tem uma aqui que tá virada. Ela tá no centro do teu jogo. Carta do carro. É como se aqui existissem algumas emoções que precisam ser vistas. Tá vendo como essa carta da consciência aqui, existe um novo ser ali dentro querendo emergir, né? E aqui a carta das vidas passadas é como se existissem várias vidas em uma só. Aqui na carta da política, que é o 7 de espadas, mas me diz como se alguém estivesse usando uma máscara. E eu entendo como você mesmo, usando uma máscara. Aí vem a carta da preguiça e a carta das possibilidades. A preguiça vem falando do 9 de copas e a carta do 2 de paus, falando sobre possibilidades. Vamos entender melhor, mas aqui eu vejo como se você quisesse deixar emergir a sua própria essência, mas é como se você... Porque eu sinto como se você usasse uma máscara para outras pessoas, tentando esconder aqui quem você realmente é. E a carta da preguiça, aqui o 9 de copas, é como se estivesse cômodo, confortável, assim, e que trazer tudo isso à tona, trazer quem você é de verdade, o que você gostaria de ser, te causaria sofrimento, ou melhor, na verdade, o que está te causando sofrimento é todo esse jogo de cintura, porque ao mesmo tempo que você está numa zona de conforto, você está desconfortável. Tá meio enigmático, mas vamos lá. Me fala mais sobre essa carta de vidas passadas aqui. Aí tem o 10 de copas, a rainha de ouros, o cavaleiro de ouros. Aqui me fala alguma coisa... É algo que você valoriza, é algo que é valioso pra você, que talvez você não quisesse mexer nisso, ou não quisesse, ou quisesse fugir. Vem um sentimento assim de fuga. Aqui o 10 de copas me fala também sobre família,
sobre harmonia também, principalmente, né, vem do sentir, o sentimento de bem-estar, de completude, de, enfim. Vamos entender melhor. Política. Dois de ouros. Consciência. Opa, caiu aqui. As de paus. Olha, aqui você tá tentando equilibrar. Aqui você tá tentando equilibrar algo que você quer, algo que você deseja, que vem da sua essência. É como se você estivesse sendo intuído a realizar isso, a deixar para trás velhos hábitos, velhas pessoas, mas ao mesmo tempo isso te traria, digamos, é como se você não quisesse sair perdendo. Você não quisesse desapontar as pessoas que estão à sua volta, algo nesse sentido. Tem medo de que não aceitem quem você é de verdade, ou que as pessoas não compreendam. E aí me parece que você fica relutante. Preguiça. Ó, novamente, a carta do carro. E o mundo. Aqui tem alguma coisa caminhando para uma finalização. Essa zona de conforto que tá desconfortável. Aqui é como se houvesse um chamado para você seguir. Seguir em frente. Aqui o 2 de paus. Possibilidades. Olha, o hierofante, ó, o hierofante, o 6 de espadas e o 10 de espadas. Realmente, aqui é como se a própria espiritualidade estivesse te fazendo um chamado. Aqui, agora eu entendi, existe um chamado espiritual muito forte. Talvez aqui a sua família não esteja compreendendo, mas isso é uma coisa, é uma leitura bem espiritual, então pode ser que não vai bater com todo mundo. Mas aqui existe um chamado espiritual muito forte que tá vindo da sua alma. Tá vendo? Como aqui é como se fosse a alma da pessoa. Então aqui existe um chamado espiritual muito grande, muito forte. Tem muitas coisas na sua vida que precisam finalizar alguns ciclos, ou que estão finalizando para que você consiga prosseguir. Aqui existe talvez um apego muito forte à família, a valores, a princípios, e aí parece que você está um pouco conflitante em decidir. Mas aqui é a espiritualidade te dizendo, olha, vambora, porque daqui pra frente é um novo início, é uma nova jornada pra você, sabe? Então, aqui é como se fosse uma missão que você precisa desenvolver, que já vem de lá de trás, que pode ter a ver com a sua ancestralidade, né? Que pode ter a ver com outras coisas que você desenvolveu em outras vidas. E que aqui você está sendo chamado para realizar isso. Sabe, Capricórnio? Você está sendo chamado. Aqui existe uma finalização de ciclo muito grande. É como se a tua alma estivesse gritando, a espiritualidade junto contigo, a espiritualidade que te acompanha para dizer, olha, toma consciência do teu poder, é hora de agir, é hora de tomar uma atitude, porque aqui de fato você tem uma missão a ser cumprida. Certo, Capricórnio? Vamos lá. E me fala mais sobre essa missão, Capricórnio, essa missão espiritual que Capricórnio precisa desenvolver. Me fala mais sobre essa missão espiritual, esse chamado espiritual que Capricórnio precisa desenvolver. E me parece que você fugiu disso por um bom tempo, mas agora é como se é lógico, você tem o seu livre-arbítrio, né?
Mas você fugir dessa missão acaba te colocando num estágio de sofrimento, de angústia. Existe uma mediunidade que precisa ser trabalhada, porque se isso não... A mediunidade uma faculdade, uma habilidade que já nasce com a gente. Só que a gente precisa aprender a dominar, a trabalhar com ela, para que ela não nos traga prejuízos. Porque se a gente não domina a própria mediunidade, eu acredito muito nisso. E eu já aconselhei uma amiga sobre isso. Porque não adianta fugir, é algo que é teu, é uma característica tua. E aí, a partir do momento que você não sabe lidar com isso e simplesmente ignora, aquilo pode te levar para o abismo. Porque são sensações, são sentimentos, dependendo aí do nível de mediunidade, se você não tiver um jogo de cintura para conseguir dominar isso, ter habilidade para dominar isso, isso pode vir a te prejudicar, te colocar em situações difíceis, né? Então, ignorar não é uma boa opção. 2 de copas, as de copas, cavaleiro de espadas novamente, 6 de espadas. Aqui eu vejo muito uma energia de fuga. E aí eu não sei se você tem uma família, tem um relacionamento que não entende, que não concorda com isso, porque aqui veio muito uma coisa familiar. Mas aqui eu perguntei sobre a missão, certo? O eremita, com 8 de espadas e o mundo. Aqui, Capricórnio. Muito provavelmente seja uma mediunidade de cura. Aqui é como se... Porque tem muita carta com emoção e o As de Copas me remete a essa coisa de regeneração, de amor próprio também, de algo que está ali iniciando, mas tá vendo como essa taça tá transbordando, né? Eu vejo como se houvesse um potencial muito grande a ser explorado. E aqui... pode ter sido um acordo que você fez, pode ser algo que foi acordado antes de você vir, uma parceria, por exemplo, com um mentor, tá bom, vamos trabalhar juntos nessa minha vida. Mas aqui existe sim, e aqui, virou o sol aqui, e aqui é como se fosse o teu chamado, vambora, vamos agir, porque não tem mais tempo a perder aqui. Vamos partir pra ação pra ontem. Pega as tuas coisas e vamos, porque... E aqui, rainha de paus, aqui tem muito, muito forte uma energia de um mentor espiritual, que pode ser uma energia feminina, que tá te chamando pra ação. Aqui eu vejo que isso é com ela, né? Ou tanto faz aqui o gênero. Mas aqui é como se fosse algum mentor espiritual que te considera muito e que tá aí só, sabe, te chamando, vambora. A hora é agora, vamos agir? Me fala sobre esse 2 de copas. O trevo. O que mais? Aqui é como se... Aqui, de fato, é um chamado para trabalhar. É um chamado para trabalho. E aqui é como se... Eu vejo muito aqui como se fosse em busca da sua própria verdade mesmo. Aqui é uma busca pela tua própria verdade. Quem você é? Encarar o teu caminho, encarar os desafios que virão pela frente serão muito pequenos comparado com as respostas que você vai ter sobre você, sobre a sua vida, sobre quem você é. As de copas. É um renascimento. Aqui é um renascimento, é uma troca de pele, é uma cura. E aqui tem uma abertura
muito forte de mediunidade. Desculpa, gente. Tem uma abertura muito forte de mediunidade. Mas aqui, de novo, a gente tá falando de uma cura pra ti mesmo e também para trabalhar com cura. Aqui eu vi várias situações aqui. Eu tô vendo alguém trabalhando como médium de cura. E assim, eu não tô falando só só dentro de um terreiro, de um centro espírita, não. Eu tô falando em relação, às vezes, você trabalhar na área da saúde, por exemplo. Às vezes você trabalha na área da saúde, você tem um chamado para trabalhar na área da saúde e com isso casar e desenvolver junto a sua mediunidade ali, naquele momento. Aqui tem alguns que têm mediunidade de vidência, de clarividência. Aqui tem muitos que podem trabalhar com reiki, sabe? Então, mas eu vejo muito uma coisa de saúde. Saúde, sabe? Vem muito essa coisa da saúde. Então, aqui é como se, ao trabalhar com os outros, você curasse a si mesmo também. Certo, Capricórnio? Então, aqui pode ser reiki, pode ser um chamado para trabalhar com saúde, para fazer passe, para trabalhar com mãos, trabalhar os chakras. Aqui tem uma vidência, uma clareaudiência, uma intuição que precisa desse desenvolvimento, desse renascimento. É bem isso. É uma coisa que está aflorando dentro de você e que você tá tentando fugir. Mas isso é a espiritualidade te chamando. Vambora? Vambora que tá na hora. Vamos trabalhar isso aí. Vamos em busca da sua própria verdade. Não adianta você ficar aqui parado, cheio de medos, porque parece que você tem medo. Medos, bloqueios, enfim, várias coisas aí, condicionamentos que você mesmo se coloca e às vezes a sociedade em si, ou a família, enfim. E isso tá só te prendendo, tá só te estagnando, não tá te ajudando em nada. Então é hora de finalizar isso tudo. Acabou, ó, aqui você fica muito... Tá na hora de equilibrar esse mental também. Porque aqui o sofrimento, ele é mental, ó, a mente. Tá uma bagunça essa tua cabeça. E aqui, ó, o experienciar. Então, assim, que é a carta do 3 de paus. Aqui o 2 de paus e o 3 de paus. Então, assim, ó, a mente tá bagunçada, você tá em conflito. Aqui, tem que cuidar também com companhias, com amizades, com hábitos também. Coisas que te distraiam, porque aqui tem muita coisa te distraindo do seu chamado, do seu propósito. Então tá na hora de ter disciplina, finalizar essas distrações para você ir em busca da sua própria jornada aqui. Ir em busca dessa sua iluminação aqui. Tá na hora de criar maturidade também, maturidade espiritual que eu digo, né? Encarar de frente aquilo que você tanto foge. Eu ia dizer encarar as suas sombras, mas eu não vejo isso como um aspecto sombra. Na verdade, é só algo que você foge, que você tem medo. Mas não precisa ter medo. Isso é algo que é seu. Nasceu contigo. E que agora precisa ser visto, precisa ser trabalhado. E você fazendo isso, você consegue se curar e curar aos outros. E olha, é uma missão muito bonita. Cavaleiro de Espadas. Os ratos. É a fuga, né? É a fuga que eu tava falando. Essa fuga aqui só dificulta as coisas, só te traz desgaste, só te traz mais perdas. Aqui pode... A mediunidade desregulada pode deixar a gente mais ansioso, mais irritado, mais estressado, impulsivo. Então só te traz perdas, não te ajuda em nada. Essa coisa do fugir. 6 de espadas. 6 de espadas. A carta. O que mais? O navio de novo. Aqui é como se houvesse um chamado. Sabe o que me veio? É como você estivesse sendo intimado pela espiritualidade. É como se você estivesse sendo intimado pela espiritualidade a se mover, a agir, a ir em busca. Não adianta fugir. Agora é momento de fazer essa transformação, começar a equilibrar as coisas à sua volta, equilibrar as coisas em você mesmo, para que você assuma o seu poder, né? Porque nada mais é isso, que é isso. E a Rainha de Paus?
o anel, os pássaros e a mulher. Como eu falei, existe aqui uma mentora espiritual. Lembra que eu falei desse 2 de copas aqui, que eu vi como se fosse o teu relacionamento com ela? Aqui, de fato, você tem um compromisso espiritual. E essa mentora, ou pode ser homem também, né? Enfim, como é uma leitura coletiva, mas aqui existe uma mentora falando contigo, te dando sinais, abrindo a sua, eu não sei que tipo de médium que você é, para cada um vai ressoar de um jeito, mas aqui é como se existisse um chamado para que você se comprometa, para formar uma aliança. Na verdade, me parece que esse compromisso já existe, mas que você está fugindo disso, né? Então, aqui o pedido é para alguns, para que se comprometa com isso. Se alguém já começou esse tipo de trabalho, que retome, porque não adianta fugir e tentar se ocupar com distrações, porque isso não vai adiantar, não vai te ajudar em nada. Mas existe sim um chamado, existe uma mentoria por trás, te guiando, falando na tua mente, na tua intuição. E se você chegou nessa leitura não foi por acaso, com certeza essa mentoria que te trouxe aqui para passar esse recado. Então, assim, você tem aqui uma missão a ser cumprida, né? Você tem algo aqui de muito valioso, de muito importante a ser feito. E nós todos, na verdade, né? A nossa alma é uma coisa tão linda, de uma potência tão grande. Só que a gente veio para dentro desse corpo. Esse corpo é só uma carcaça, o nosso avatar, digamos assim. E às vezes a gente dá importância para coisas tão pequenas, mas a gente é tão grandioso, sabe? E tentar fugir do nosso próprio poder, do nosso próprio daquilo que a gente veio fazer, realizar, é tão pequeno, aqui, de fato, é um chamado para abertura de consciência, sabe? É um chamado para que você eleve a sua consciência e entenda que você é muito maior do que qualquer coisa que te limita. Você não pode limitar o seu poder, você não pode limitar quem você é. Você tem uma coisa muito maior a ser realizada. E é isso que essa mentoria está falando aqui. Então aqui é hora de expandir a consciência também. É hora de olhar as coisas de outra forma, apesar de que não veio enforcado, mas é hora de expandir essa consciência, de deixar a sua alma falar. Aqui a lua. E agora eu vou então tirar o conselho final aqui, conselho da bruxa. Conselho final para o signo de Capricórnio. Misturas de poder. Cada frasco guarda a magia da mudança. Você possui os ingredientes para transformar desafios em crescimentos e dificuldades em prosperidade. Misture fé, coragem e ação. A alquimia do sucesso está nas suas mãos. Guardião da juventude, com olhar inquieto e alma pulsante, ele carrega o fogo que inicia caminhos. Um chamado para recomeçar, sonhar de novo e se abrir ao que ainda pode florescer dentro de você. Ai, eu adoro isso. Você pode criar algo. Últimas mensagens aqui para o signo de Capricórnio. Segunda, trocar ideias, procure aconselhamento. Aqui o signo de Câncer, respeite seus sentimentos, aproveite o momento, aproveite o tempo. E aqui o signo de Sagitário, encontre um novo significado. Então aqui, números importantes, 2 vezes repetiu o número 4. Aqui, entre 4 dias, 4 semanas, ou 4 semanas e 4 meses, pode vir a acontecer
ter acontecimentos importantes. Também aqui 6 dias e 6 semanas, ou 9 semanas e 9 meses. E aqui, então, signos fortes que apareceram foi o de Sagitário e o de Câncer. Respeite seus sentimentos, procure um aconselhamento, troque ideias. Você pode criar algo e aproveite o momento. Encontre um novo significado. É isso, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostou, deixa um like também para ajudar o canal a crescer. E boa sorte. Um beijo, até a próxima.